Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil, sou engenheiro florestal e hoje quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Mas antes disso, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Não se esqueça, também ative o sininho para receber todas as notificações assim que sair um conteúdo novo. Você já ouviu alguém dizer que o aquecimento global não existe? Que isso é invenção da mídia ou exagero dos cientistas? Pois é, parece uma ideia bem confortável, né? Afinal, o clima muda o tempo todo mesmo, né? Chove, faz sol, esfria, esquenta. É uma loucura, né? Principalmente em cidades como São Paulo. Então, talvez tudo isso seja só um ciclo natural da Terra, não é mesmo? Errado. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso canal. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar com dados e exemplos e fatos científicos porque o aquecimento global é real, está acontecendo agora mesmo e porque a gente não pode mais ignorar isso. Primeiramente, precisamos desconstruir o mito. O planeta Terra sempre mudou, isso é real, né? Isso ocorreu de forma natural. Tivemos eras glaciais, períodos mais quentes, variações por causa de vulcões, oscilações solares. Isso tudo faz parte da história do planeta Terra. E ele sempre mudou. Mas o que estamos vivendo hoje é algo diferente, algo nunca visto antes na história da humanidade. Desde a Revolução Industrial, que foi aí mais ou menos há 200 anos, a temperatura média do planeta Terra vem subindo em ritmo acelerado. E o principal motivo é a ação humana. As emissões de gases como dióxido de carbono, metano e óxidos de nitrogênio, provocado pela queima de combustíveis fósseis principalmente, junto com o desmatamento, né, em suma maioria para a agropecuária, está criando um efeito estufa artificial, né, e cada vez mais intenso. Mas será que realmente está esquentando? Então, os dados que a gente tem disponível, eles não mentem. Vamos aos números para vocês entenderem. Segundo a NASA e a NOAA, né, são dois órgãos aí que fazem medições, os últimos 9 anos foram os mais quentes já registrados desde que começaram as medições modernas, em 1880. O ano de 2024, por exemplo, foi o mais quente da história até agora. E antes de 2024, a gente achava que seria 2023. Tá? Então, temos uma tendência. Para ter ideia, a temperatura média global já subiu cerca de 1,6 graus desde os tempos pré-industriais. Pode parecer pouco, mas esse grau a mais, né, já é suficiente para causar derretimento acelerado das calotas polares, aumentando assim o nível dos oceanos, as ondas de calor extremas, incêndios florestais em diversos continentes e eventos climáticos cada vez mais intensos e frequentes. Tá? Então, assim, você aumentou a temperatura, os oceanos aumentam a temperatura também, isso muda o ciclo, tá, da água, influenciando aí em eventos como a gente conhece, Laninha, El Ninho, muda também o direcionamento das chuvas, beleza? Vai causando uma escalada sem precedentes, cada vez diferente, tá? Onde não era para chover, começa a chover, e onde era para estar mais seco, começa a ficar mais seco, ou até mesmo lugar que normalmente é seco começa a chover muito e vice-versa. Isso fica acontecendo, tá? Porque começa a alterar no equilíbrio, né, do meio ambiente. Então, as secas prolongadas, elas vão causar grandes problemas, que são os incêndios florestais, tá certo? A gente tem, né, os efeitos visíveis, aqueles que, né, que está acontecendo ao nosso redor. Então, talvez você não veja isso da sua janela, né, mas com certeza já viu nas notícias, num canal de televisão como a Globo, Record, SBT ou até mesmo na internet. Incêndios florestais, por exemplo, que ocorreram recentemente no Canadá, na Austrália, no Pantanal brasileiro, que foram fora da temporada e atípico, né? Porque foi muito intenso, com muita queimada. Igual dados recentes já revelam que o Pantanal já está mais seco, tá? Isso já é um efeito das mudanças climáticas ocasionado pelo aquecimento global. Temos também secas prolongadas no Nordeste do Brasil e também no Norte, assim também como no Sul da Europa. Chuvas intensas e enchentes como as que devastaram, né, o Rio Grande do Sul em 2024, que foi terrível e que agora quem está sofrendo é a Europa, tá? Com inúmeros enchentes. Fora aí que a gente vê outras catástrofes ocorrendo ao longo do planeta em vários países diferentes, em decorrências dessas mudanças climáticas abruptas. Esses eventos sempre aconteceram, sim, mas eles estão cada vez mais intensos e mais frequentes, ocorrendo em muito menor espaço de tempo. Outro exemplo que a gente tem aí, que, por exemplo, no Brasil a gente está sentindo muito, é as ondas de calor, né? Onde elas estão batendo recorde.
no nosso país e também em outros países, não é só aqui. Então isso também já é outro evento ocasionado pelas mudanças. Agora, a gente não pode dizer que isso são apenas coincidências. Eles estão ligados ao desequilíbrio climático causado pelo aquecimento global. Está ficando mais frequente, ocorrendo mais vezes e muitas vezes locais que tinham um clima totalmente ameno, tranquilo, né? Então está surpreendendo a muitos. Beleza. Mas e os ciclos naturais, né? A questão do sol, vulcões. Sim, de fato, esses fatores influenciam o clima, mas os cientistas já analisaram tudo isso. Hoje sabemos que a principal causa do aquecimento nas últimas décadas não é natural. E o carbono emitido pela queima de carvão, petróleo e gás é o que está dando um boom, né? Um aceleramento nessas mudanças constantes que a gente está vendo. Está fazendo aquecer mais rápido. E tem mais, tá? Essa concentração de carbono na atmosfera atingiu, assim, né, em 2023, para você ter ideia, o maior nível dos últimos 3 milhões de anos. Imagina, é muita coisa. Isso mesmo, tá? Então, assim, a gente está falando daqui da questão da atmosfera, tá? Esses dados não existiam desde que o homem está na Terra. É um nível, assim, que a gente fala, pô, o que está acontecendo, tá? E aí tem uma questão que é bem importante. E se a gente não fizer nada, né, o que vai ser? Se continuar ignorando, né, o problema que vem ocorrendo, a temperatura pode até subir aí para cima de 3 ou mais graus Celsius, tá? Até o fim do século, para você ter ideia. Isso significa mais secas, mais enchentes, colapso na produção de alimento, escassez de água, aumento de doenças, migrações forçadas, porque não vai dar para morar mais nos locais, e até conflitos sociais por conta de recursos naturais. Olha só a loucura que isso pode virar. Não é um filme, isso é realidade, tá? Não é exagero nenhum. Então, assim, saiba que isso aí já está sendo previsto em relatórios do IPCC que ocorre direto, tá? Que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas da ONU, com base em centenas de estudos científicos por todo o mundo, tá? Não sou eu falando, são os dados, tá? Isso é ciência. E não é dados coletados nos últimos, sei lá, 5 anos. Isso é ao longo de décadas, tá? Isso daí vem muito antes, tá? Os cientistas já avisando. Mas aí entra a questão, né? A gente tem uma solução para isso? A boa notícia é que ainda dá tempo de agir, tá? Temos, primeiramente, começar a reduzir nossas emissões de carbono, investir em energia limpa, renovável, conservar florestas, mudar os hábitos de consumo, né? E pressionar também os nossos governos, políticas climáticas sérias, pedir para que elas sejam reforçadas e atendidas, né? Isso é bem importante, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer, tá? É reflorestar, né? Não adianta só preservar. Se a gente reflorestar, a gente vai estar recuperando áreas, né? Áreas aí que às vezes estão degradadas, não estão em uso, transformá-las em florestas ou áreas produtivas como a agrofloresta que você pode usar, né, para extrair ali recursos para você consumir e também até vender. E a gente também tem a questão de você fazer a captura do carbono, né? O reflorestamento faz isso. Então, a gente desenvolve a floresta, conserva ela, captura carbono para a gente tirar da atmosfera e manter aí um nível ideal, né, de carbono e aquecimento do planeta, onde fica sustentável se viver. A transição para um mundo mais sustentável não é só urgente, tá? Ela é possível, não é um alarmismo, mas precisamos correr atrás, tá? E isso vai depender muito das escolhas conscientes nossas e de ações coletivas e de informação. E tudo começa por entender a verdade, tá? Então aqui você está sabendo agora que o aquecimento global, ele existe, tá? Ele não é uma farsa, ele não é uma mentira contada, uma fake news, está ocorrendo. E todos esses efeitos que a gente vê frequentes ocorrendo não só no Brasil e no mundo, é um resultado disso. E fingir que isso não existe só vai atrasar as soluções que já deviam estar em práticas, só que estão muito atrasadas. E muita gente está na contramão disso. A ciência é clara, os dados estão aí, os impactos são visíveis e a escolha que a gente faz hoje vai definir o mundo que vamos viver nas próximas décadas. Se você ficou até aqui, parabéns! Você já deu o primeiro passo, que é se informar. E esse é o nosso objetivo de trazer para você. E que você possa compartilhar esse vídeo agora, deixar seu like e se inscrever no nosso canal, tá? Vamos espalhar essa informação de qualidade e ajudar mais gente a entender que a luta contra o aquecimento global é lutar por um futuro melhor para todo mundo. Isso aqui não é uma falácia, isso aqui é um recado, mostrar para muita gente que ainda não entende ou que leva na brincadeira, mas não é, cara. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, bem rápido.
Eu tenho avós vivos ainda que moram na roça, que sempre produziram, e eles, com a sua pequena horta hoje, de idades, sem trabalhar muito, eles já sabem que está diferente, que o calor está intenso. E dos anos para cá eles estão vendo essa evolução. As hortaliças, as frutas, as verduras não estão se desenvolvendo mais como deveriam. Elas precisam muito mais de água, e mesmo jogando água, às vezes elas estão é, morrendo, simplesmente não estão desenvolvendo, estão ficando pequena, não está dando frutos grandes. Por quê? O calor. Eles mesmos já perceberam isso sem ver nenhuma ciência, sem ninguém falar com eles nada sobre isso, porque a gente mal vê isso na televisão também. Então, isso já é perceptível por aqueles que estavam aqui antes, mesmo de nós, né? Que tem aí 30, 40 anos. Eu tô falando de senhor de idade, gente, 80, 90 anos. Então, se eles estão falando, quem somos nós para dizer que é mentira? Valeu!